Bem-vindo ao Investe no Futuro, um podcast sobre investimentos, mercados e criação de riqueza. Eu sou o Daniel Pimentel, um investidor profissional, empreendedor, cidadão do mundo e apaixonado por aprender algo novo todos os dias. Aqui vou ajudar-te a seres mais abundante, mais informado e mais feliz. Olá a todos, bem-vindos ao episódio de hoje. Comigo tenho um convidado muito especial, o Filipe Peres. O Filipe Peres, que tem feito um trabalho fantástico na sua página Investir com Cabeça e é uma pessoa com quem eu tenho uma especial estima, porque trocamos muitas vezes opiniões e é uma pessoa que é sempre humilde na sua forma como troca as suas opiniões e tem feito um trabalho fantástico na sua página. Filipe, bem-vindo aqui ao meu podcast, ao episódio de hoje. Obrigado, Daniel. Eu fico muito contente por ter aceito o convite e é um gosto enorme para mim partilhar estes assuntos com as pessoas. Sobre investimentos, sobre entender o dinheiro, para que é que ele serve, as utilizações que ele pode ter. Tornou-se, no fundo, uma segunda paixão para mim. Se a primeira era desporto, aquilo que eu tantos anos pratiquei e depois acabei até por enverdar por essa via académica, mas as finanças e investimentos claramente tornou-se uma grande parte da minha vida. Tornou-se a tua vida. E era mesmo esta a primeira pergunta que eu gostava de dar a conhecer mais a pessoa Filipe Peres aqui aos meus ouvintes. E portanto, tu és uma pessoa que começaste por estudar ciência do desporto e tiveste, digamos, uma carreira internacional. Aquela que eu sei que é mais marcante foi na China, mas acho que trabalhaste também noutros países. E portanto, conta-nos um pouco este percurso, conta-nos um pouco como é que faz esta trajetória de ciências do desporto a treinador, a empreendedor e agora a educador financeiro. Eu acho que uma linha orientadora que sempre me guiou foi, desde pequeno eu comecei a praticar desporto. Pratiquei natação e futebol durante muitos anos, a nível mesmo de competição nacional, e uma coisa que sempre guia no desporto é a vontade de ganhar. Não? Uma pessoa treina ao longo da semana para depois chegar ao fim de semana, ou seja, uma prova de natação ou um jogo de futebol, no meu caso, podia ser outro desporto qualquer, mas nós temos um grande sentido competitivo. Então, quando comecei depois na universidade estudei Ciências do Desporto, mas depois como treinador de futebol voltei à mesma coisa, ou seja, quando estou a treinar uma equipa, eu estou a treinar no sentido de chegar ao fim de semana e depois ganhar o jogo contra o adversário. Não é? Na área dos investimentos relaciona-se também tudo um bocadinho, porque nós estamos a tentar valorizar o nosso dinheiro, não é? Portanto, estamos a tentar ganhar a nós mesmos, se é que eu me faço entender. Nós fazemos o nosso próprio estudo, mas se nós começamos com 100 ou com 1000 euros, ou libras, ou dólares, ou seja o que for, mas nós queremos ter, um tempo depois, queremos ter 110, 120, não é? Por aí fora. E, portanto, esse sentido competitivo é muito forte para mim. E não só isso, o facto de eu estudar investimentos também desencadeia em mim um sentido de evolução constante. A minha aprendizagem é sempre no sentido de melhorar os conteúdos que eu faço, não só para as redes sociais, para passar também conhecimento às pessoas, mas ao mesmo tempo as análises, isto que eu faço relativamente às empresas onde invisto, também eu quero sempre melhorar aquilo que estou a fazer. Portanto, estou em constante transcendência, digamos assim. Muito bem. E tu começaste, tu estiveste muito ligado sempre ao desporto, como disseste, e qual é que foi a tua grande paixão? Foi sempre o futebol? Sim. Talvez
por ser cultural em Portugal. Mas sim, sempre gostei de jogar futebol. Como é que foi levar esta paixão para fora de Portugal? E agora estou-me a referir se calhar um pouco mais em específico na China, mas como é que foi? Conta-nos um pouco esta experiência que é... Eu já estive na China, viajei na China e achei um país incrível, mas completamente diferente da nossa construção Ah, de realidade, não é? exatamente, exatamente. É um país muito diferente, é fantástico. A nível cultural, é muito diferente, mas é muito enriquecedor a China. Se calhar a par com Portugal e talvez uma mão cheia de países, tem uma história muitos e muitos séculos. E é uma história muito rica. De resto, a intensidade das cidades é muito engraçada. As infraestruturas que eles têm são simplesmente fantásticas. Parece que estamos a viver. Mas eu diria nas 4 principais cidades são altamente avançadas. Beijing, Shanghai, Guangzhou e Shenzhen são muito avançadas. Obviamente ainda continua com os seus problemas que nós conhecemos, mas isso todos têm também. Mas relativamente à tua pergunta, como é que eu levei essa paixão para fora? Eu acho que, bem, primeiro pelo convite, eu recebi o convite e acho que, como sempre tive uma tendência, eu e a minha mulher, para vivermos fora, abraçámos o projeto e graças a Deus que assim foi e transformou-nos de uma forma que nós não somos mais os mesmos. Ou seja, uma pessoa que viva na mesma rua ou na mesma cidade, em Coimbra, como eu estive durante tantos anos, ou Leiria, ou Aveiro, e de repente passar por alguns países, não foram assim tantos, mas nós não conseguimos olhar para o mundo mais da mesma maneira, tu sabes disso. Então, relativamente ao futebol, nós também temos a nossa cultura, nós temos o nosso orgulho, temos os nossos jogadores internacionais e treinadores que passam uma imagem lá para fora. Então, nós vamos com um certo, assim, peito aberto, um bocado como se fôssemos os melhores, mas isso acontece com todos, seja brasileiros, ingleses, aqueles treinadores com quem eu falava, cada um tinha o seu entendimento de que era o melhor em determinada metodologia ou assim. Mas é muito engraçado perceber que mesmo tão longe como na China, as pessoas sabem quem é o Mourinho, sabem quem é o Ronaldo, não conhecem muitos mais, mas sabem quem são os principais jogadores. Então, isso é muito engraçado. As pessoas querem, mesmo sem nós sermos ninguém em especial, mas muitas pessoas querem tirar fotografias connosco. Então, isso é muito engraçado. De resto, foi sempre muito enriquecedor. Diz. Eu acho que às vezes, infelizmente, existe uma conotação um pouco negativa na China, não é? Porque por razões óbvias, a China tem coisas boas e tem coisas más, acaba por ser um regime um pouco mais rígido e mais autoritário e às vezes a postura que tem, às vezes em certos assuntos, faz com que certas pessoas às vezes tenham assim alguma animosidade. Mas aquilo que eu senti quando estive na China é que realmente aquilo não é um país, aquilo é um continente e tem verdadeiramente imensas culturas e diferentes pessoas, diferentes formas de viver e eu não consigo ter essa visão de meter tudo dentro do mesmo saco, porque realmente eu acho que há pedaços da China que são incríveis. E tu há bocado disseste uma coisa que eu concordo, que é
a China tem uma coisa que é muito interessante, que é uma cultura milenar, não é? Que é uma cultura tem muitos, não é, costumes e hábitos e culturas e conhecimento, e muitas coisas que vêm mais do sentido empírico, digamos, da experiência e não sei o quê. E eu pessoalmente fascinou-me um pouco esta relação, e eu sei que sei porque vejo, sei que também te impactou muito porque claramente na forma como tu pensas de investimentos e não sei o que mais, claramente há ali vais buscar muitas vezes a tua experiência na China e das tendências e a forma como tu também investes, não é? E muitas vezes vejo-te a falar de empresas chinesas. Portanto, se calhar já lá mais à frente já falamos um pouco mais sobre isso, mas claramente deu para ver que foi uma cultura, uma experiência que tu tiveste que te enriqueceu e que pronto, que faz parte da tua vida. Então, mas a pergunta que eu agora gostava de te perguntar é como é que foi dar este salto não é, de alguém que estava nesta carreira de desporto, de treinar, de ciências do desporto e de repente virar empreendedor, que isto aqui, digamos, é um passo diferente, não é? Como é que foi, como é que está a ser e como é que está a ser agora abraçar, não é, este papel de educador financeiro? É uma mudança de 180 graus, é completamente diferente, porque nós não podemos abraçar um projeto assim e ter uma mentalidade de empregado, por assim dizer, entre aspas, de trabalhar por um salário. Nós aqui muitas vezes trabalhamos para o vazio. No início, se calhar, não se ganha nada. E então muda completamente o paradigma. E nós também já podemos falar sobre isso, mas os livros, todo o processo que me levou até hoje, e se Deus quiser, daqui a 10, 20 anos ainda aqui estarei, mudou completamente a minha mentalidade. Aquilo que eu sabia sobre dinheiro e a forma como eu o uso e o aplico para transmitir conhecimento, para o meu próprio negócio, para criar conteúdo para as redes sociais, é completamente diferente. E ainda bem que assim foi, e acho que me abriu de uma forma infinita os meus horizontes sobre aquilo que é o dinheiro e todas as suas potencialidades. É, o, a transição não é nada fácil, ou seja, como é que eu posso explicar isto? é, é como se olha, uma coisa que eu senti foi quando emigrei e fui em 2013 para a Nova Zelândia. Eu aterrei, eu não sabia para onde é que... Eu saí do aeroporto, eu não sabia para onde é que ia ir. Para a esquerda, para a direita, em frente, eu não sabia nada. E quando se entra no negócio é exatamente assim. Nós não sabemos à partida, temos obviamente uma linha orientadora, mas não sabemos o que é que eu faço. Faço um story para o Instagram, faço um website, não é? Então, nós vamos apalpando terreno e acho que a transição e essa aprendizagem e evolução que vai acontecendo vai sendo também com os nossos erros e essa, nós também já vamos falar sobre isso, acho eu, é das maiores aprendizagens que eu alguma vez tive. Eu adoro cometer erros. Se calhar as pessoas podem não concordar, E mas aprender eu com eles, não é? adoro falhar. Adoro falhar. Porque as lições que retiro daí são riquíssimas. E então a minha evolução no negócio e pronto, e a passar também conteúdo para as pessoas, tem evoluído muito bem graças a isso.
Sim, olha, por acaso, muito interessante a perspectiva que tu trouxeste agora. Eu ainda há pouco tempo estava a ouvir uma entrevista do Patrick O'Shaughnessy, ele tem um podcast muito bom, pá, que é o Invest Like the Best, ou qualquer coisa assim desse género, e ele estava a dizer que a característica mais importante para um investidor que investe pronto, em public equities, portanto, nos mercados, que Uhum. é a capacidade de aprender com os erros, porque ele diz que na maior parte das vezes, assim, mais de 50% das vezes estamos errados enquanto investidores. A questão é a rapidez com que tu admites o teu erro, porque acho que nós também vimos muito de uma sociedade e das escolas, a educação que a gente leva, em que a aceitação ao erro não é muito bem vista, não é? E às vezes mais vale manter aqui uma capa e não admitir o erro. Portanto, existe infelizmente um pouco esta cultura e como investidor tens que ser completamente ao contrário portanto, não sei, lembrei-me desta história porque eu concordo em absoluto. Eu acrescento que tu disseste, há um pouco de não aceitação do erro. Não é um pouco, é completamente. E esta foi a tal, uma das mudanças de mentalidade que eu mudei em mim. Porque na escola, se nós falhamos um teste, reprovamos, nós somos castigados. Não é? E enquanto empreendedor, nós abraçamos erros para continuarem a evoluir. Portanto, as escolas punem o erro, não é? Enquanto que no empreendedorismo é precisamente ao contrário, não tem nada a ver. E isto é que não cabe muitas vezes na cabeça das pessoas, que é os erros ajudam-nos a subir escadas no nosso conhecimento. Sim, tanto na indústria de venture capital, portanto, do empreendedorismo, uma pessoa que tenha feito, que tenha falhado, tenha criado uma startup e tenha falhado, acaba por ser mais bem visto do que uma pessoa que vai sem experiência, por razões óbvias, não é? Porque se tu falhaste, quer dizer que já tentaste, quer dizer que já tiveste, já trabalhaste, já pensaste em profundidade e agora voltas com mais maturidade. Exatamente. Portanto, esta aceitação ao erro acho que é essencial Claro. para o nosso sucesso. Mas olha, diz-me uma coisa, eu calculo que ser empreendedor tenha-te feito também melhor investidor e vice-versa, ser investidor também te fez se calhar abrir os olhos para a parte da gestão e do empreendedorismo. Sim, acho que sim, concordo com o que estás a dizer, que o ser investidor é, em certa parte, também ser empreendedor. Claro. Nós dependemos de nós próprios. O nosso objetivo é que quando investimos, seja em que produto for, nós queremos valorizar o nosso património. Não é? Costuma-se dizer até que uma pessoa, quando abre uma empresa, não é para falir, à partida é para ter, para ser bem sucedida, para ter lucros, etc, etc. Portanto, é um bocado na mesma base. Claro. Obviamente que trouxe força de vontade e eu noto que quanto mais aprendo, mais sorte tenho, por assim dizer, porque a sorte dá muito trabalho, atenção, mas vou tomando melhores decisões e até o meu estado emocional na abordagem à Bolsa de Valores é muito mais madura. Portanto, eu tenho muito mais paciência agora do que tinha no início, que era quando cometia mais erros. E então, claro que sim, trouxe-me não só a nível emocional, mas também de entendimento, análise dos mercados, Sim. coisas que eu também tenho que entender na área do empreendedorismo, que é estar em constante evolução. Eu às vezes digo em tom de brincadeira que eu estudei finanças, quer dizer, estudei gestão, mas com uma grande parte de finanças, e nós aprendemos aqueles conceitos de working capital, ou seja, o fundo de maneio, o cash e não sei o quê, epá, e é tudo muito teórico, mas depois quando tens uma empresa de repente percebes a importância disso, percebes a importância
ok, agora percebo porque é importante perceber na Cando Cash e não sei o quê. E isso realmente torna-nos também, pronto, acho que é um pouco recíproco, é uma experiência de um lado melhora do outro e do outro lado melhora do outro. E, portanto, queria te perguntar, portanto, eu sei que estás agora com este projeto que é super interessante. Já vamos falar um pouco mais sobre ele, mas estás ainda só para finalizar o tópico do empreendedorismo. Tu neste momento estás a criar uma organização. Como é que tem sido este processo de criar organização, não é? Recrutar pela primeira vez, ter algumas pessoas que trabalham contigo, como é que está a ser esse processo? Está a ser muito interessante, porque isto foi um passo não muito fácil de dar. Eu entendia para mim que é o passo que fazia sentido, mas ao mesmo tempo há coisas que eu tenho que delegar, mas que eu próprio as queria fazer, porque eu acho que eu vou fazer melhor. Mas nem sempre é esse o caso, e então foi um bocadinho difícil esta transição. Eu e a minha mulher abrimos a empresa recentemente, já contamos com uma pessoa assistente, temos obviamente uma contabilista, nós não temos conhecimento suficiente para isso, e pessoas que nos ajudam também com a edição de vídeo e criação de conteúdo. Mas o que é interessante destacar aqui é que nós temos que, enquanto empreendedores, perceber as valências que temos e espremê-las ao máximo, ok? E nas outras áreas onde nós não somos tão bons, nós temos que delegar. E isto é um ensinamento que mais cedo ou mais tarde toda a gente tem, por quem passa por este processo. É saber quando nós devemos deixar uma coisa, porque aquilo também nos consome tempo, temos que delegar para nós tirarmos o maior partido daquilo em que nós somos bons. E então, por exemplo, uma área que eu agora estou a explorar, ainda não foi lançada, mas é relacionada com o blog, eu não tenho jeito para escrever. Se eu for obrigado, eu faço qualquer coisa. Mas, à partida, eu sou uma pessoa mais de audiovisual, de consumir vídeo. Ou então, talvez do meu passado desportivo, eu sou de experimentar, de pôr a mão na massa. Mas no que toca a ler ou a escrever, não é tanto a minha área. Então, eu tenho que pedir a alguém que me escreva. E então eu depois posso ver, ok, tudo bem. Mas essa pessoa é que tem que o fazer. E então, se eu delego essa parte, então eu consigo usar o meu tempo para aquilo onde eu acho que o meu tempo vai ser mais bem usado. E, e isto acho que é a lição mais importante, é saber quando nós devemos delegar e quando nós devemos fazer nós mesmos determinada coisa. Exatamente, é uma excelente experiência e dica e para todas as pessoas que realmente estão a começar nesta área do empreendedorismo, é realmente para voltar a ouvir o que o Filipe diz, porque o tempo acaba por ser o bem mais essencial que nós temos e nós, enquanto empreendedores, somos a pessoa mais importante da empresa e então temos que e acho que tu, enquanto experiência de treinador, isso deve ser uma coisa que se calhar para ti é muito intuitiva, mas se calhar para muitas pessoas não é, que é o treinador é aquela pessoa que toma a decisão onde alocar os recursos, como meter as coisas a andar. Não és tu propriamente que estás lá no campo a dar o chute na bola, mas estás a meter a equipa toda a andar. E acho que agora claramente estás a replicar o mesmo, mas noutro campo, não é? Tipo no campo da gestão. É verdade, sim, é verdade. Por exemplo, num jogo de futebol, uma coisa tão simples como pôr um jogador que joga com o pé esquerdo do lado esquerdo. Não é? Pode haver situações em que faça sentido pôr um jogador que joga com o pé direito do lado esquerdo, mas a pessoa tem que perceber as circunstâncias e adaptar, não é? Assim como
a estratégia, o modelo de jogo em que está a jogar. Portanto, há uma constante evolução para aquilo, pronto, agora na analogia ao jogo de futebol, aquilo que está a acontecer no jogo e usar os recursos, que são os jogadores, da melhor forma para conseguir ganhar, não é? O negócio é basicamente a mesma coisa. Olha, agora falaste aqui numa coisa e vou um pouco off-script, se não te importas, Pois, mas no mundo do desporto, especificamente, olhando para os Estados Unidos, o modelo americano é um modelo muito à volta de, pá, tens que estudar na faculdade, tens que fazer a tua scholarship e depois então é que te podes continuar e seguir para o mundo profissional, profissional enquanto jogador. Mas é um mundo que está muito formatado para tu só podes ser desportista se fores um estudante. E eu acho que isso se reflete um pouco, se calhar, por isso é que se calhar vemos tantos atletas nos Estados Unidos que depois criaram negócios incríveis, não é? Tipo, pá, a malta do basquete, por exemplo, é incrível, todos eles agora têm empresas e empresas de venture capital, não sei, e isso mais. No caso do futebol, eu não sei se tem um pouco a ver com o facto de não existir esse modelo, mas a realidade é que não há assim tantos exemplos como nos Estados Unidos. Obviamente também são mercados e dimensões diferentes, a comparação não é direta, mas onde eu quero chegar é que eu acho que se calhar o atleta português ou o atleta europeu não está tão preparado para lidar com tanta quantidade de dinheiro que ganha e não tem tanto esta mentalidade de investidor e de empreendedor que se calhar o que acontece no panorama inglês. A pergunta que eu te queria fazer é, isto faz algum sentido? O que é que tu achas? E o que é que tu achas do desportista, não é? Porque é uma pessoa que tem um ciclo de vida muito curto e tem a forma como gera o dinheiro é ainda mais importante, não é? Do que se calhar as outras carreiras. sim, nos Estados Unidos eles têm o desporto universitário e há muitos jogadores que têm potencial, que ganham as bolsas, como estás a dizer, e depois acabam por ser escolhidos até por equipas profissionais para depois fazer parte dos seus quadros. E esse é um percurso muito interessante. Eh, Não diria que tem que ser obrigatório, uma pessoa para ser bom desportista tem que ser bom estudante. Não, não sei até que ponto é que uma coisa tem que validar a outra, se é que me faço entender, mas há que existir um acompanhamento e acho que isso os Estados Unidos fazem muito bem. Na Europa, no que toca a dinheiro e investimentos e bolsa de valores, nos Estados Unidos já existe uma cultura já com muito tempo. E na Europa, e já que pegaste no desporto, há alguns clubes de futebol, grandes clubes de futebol, eu diria Real Madrid, Chelsea, têm programas para ensinar jovens jogadores a lidar com dinheiro, porque às vezes os jogadores são contratados com 17 anos, 18, 19, 20 anos, são muito novos e começam a ganhar milhões. Não é? Então, isso pode dar cabo da cabeça a um jovem. Não é? O que é que ele pensa? Olha, vou comprar telemóveis e carros e mansões e às tantas torra aquilo tudo no instante. Não é? E então, esses clubes têm programas muito interessantes para auxiliar essas pessoas a gerir Okay. os seus dinheiros. Mas pronto, agora precisávamos era de multiplicar isso, ampliar isso para chegar às universidades, para chegar às escolas. As escolas, não é? A todo Sim, lado. sim. Mesmo que a pessoa não queira enverdar pelo desporto profissional, mas outra área qualquer. Uma vez vi num vídeo uma pessoa a dizer, numa turma, vamos supor, de 20 alunos, quantas dessas pessoas é que vão ser médicas? Talvez uma, duas? E quantas pessoas vão lidar com dinheiro? Todas, Claro. não é?
E então, se nós todos temos que lidar com dinheiro, então mais vale nós aprendermos sobre a história do dinheiro, para que é que ele serve, os créditos, cartões de crédito, etc, etc, investimentos e tudo mais. Acho que só faz bem para nós termos uma melhor saúde financeira. Sim. E- Sim, olha, por acaso é muito interessante. Eu neste momento não sei como é que está o currículo académico das escolas, mas no meu tempo era obrigatório termos educação moral e No meu religiosa. tempo, parece que tens 50 já. Epá, yeah, desculpa, não foi assim há tanto tempo, mas pronto, o que eu quero dizer é que as coisas evoluem, pá, eu acho que ainda continua a ser, mas pronto, existia a educação moral e religiosa, e se não quisesses ter aquilo, outra coisa que podias ter era desenvolvimento pessoal. Pá, Certo. invariavelmente aquelas aulas não se fazia nada, ou seja, pá, era literalmente simplesmente passar o tempo. E pá, eu penso tantas vezes, pá, que teria sido muito mais bem emprego o tempo para ensinar aos miúdos desde cedo, pá, conceitos de dinheiro, conceitos de investimento, conceitos de poupança, e plantar assim Claro. algumas sementes pá, que ficam com a pessoa, como tu dizes. Esse exemplo que tu deste é perfeito, não é? Porque realmente todas as pessoas vão ter que, não é, lidar com dinheiro. Exatamente. É isso mesmo. Então, e para as pessoas que querem aprender a lidar com dinheiro, aqui o Filipe Pérez criou um projeto que eu acho muito interessante, que é o Clube de Investidores. Eu conheço o Clube de Investidores apenas como observador de quem te segue nas redes sociais, mas aquilo que dá para ver é que tu tens feito um trabalho notável para criar conteúdo, para criar vídeos, tens muitas aulas disponibilizadas. Mas conta-nos um pouco mais sobre este projeto, o que é que, para as pessoas que estejam interessadas também perceberem o que é que está por Hum. trás do Clube de Investidores. Sim, olha, já existe muito conteúdo por aí, felizmente, não por conta, seja de escola ou outra organização pública, temos que ser mesmo nós, a criar esse conteúdo. E fico muito contente, e sempre que aparece uma página no Instagram, eu começo a seguir essa página para dar o apoio, porque acho que só faz bem nós todos termos conteúdo para partilhar sobre ações, sobre ETFs e criptomoedas, e IRS e tudo mais. Faz muito bem. O Clube de Investidores é o resultado de alguns anos. Portanto, eu comecei a estudar em 2016 sobre investimentos, portanto, é a acumulação desse conhecimento todo, é o preencher uma lacuna que eu acho que falta portanto, na realidade portuguesa, e ao mesmo tempo é um. Eu penso que quando comecei em 2016, eu gostaria de ter este conteúdo que eu criei. Foi com essa atenção, foi com esse amor que eu fiz isso, porque eu já estive nessa situação de não saber nada e querer também aprender. E na altura, o único conteúdo que eu encontrei, lá está, encontrei, podia haver mais, mas foi o único que eu encontrei em português de Portugal, é um blog que ainda ontem pesquisei, por acaso existe, chama-se investinabolsa.com. Então tem artigos sobre ações, as melhores opções para investir nesta altura de correção de mercado, o que é que são corretoras, ETFs, o que é que são dividendos, enfim, pequenos conceitos, mas que consumindo aquele conteúdo uma pessoa então vai enriquecendo o seu conhecimento nessa área. Então, o Clube de Investidores faz isso mesmo. Tem, tem uma construção das aulas que, no fundo, vai em forma de funil, digamos assim, passando por áreas mais abrangentes, como a criação de dinheiro, a história do dinheiro, como é que ele foi criado, e depois entender os bancos centrais, a impressão de dinheiro,
E depois entender tipos de investimento, analisar empresas, portanto aqui já vamos já a nível um pouco mais profundo, as criptomoedas, um módulo de NFTs que eu estou agora a criar com muito cuidado, mas acho que é importante também para nós percebermos. E, portanto, é um conteúdo de lá está, que se eu estivesse a começar, era um conteúdo que eu gostava de aprender agora. Para além disso, faz parte ainda do clube de investidores, ainda há pouco a minha mulher estava a falar comigo, que ela também entende pouco de investimentos, mas faz parte do grupo no Telegram, portanto, onde estamos todos e vamos partilhando, esclarecendo dúvidas, partilhamos notícias, comentamos, etc, etc. E ela disse, eu, se estivesse a começar agora, eu estava sempre nesse grupo, porque eu estou constantemente com dúvidas e tu estás a responder às dúvidas das pessoas em tempo real. E isso é fantástico. É poder ter. Quando nós andávamos na escola, tínhamos um explicador de matemática, um explicador de físico-químico, assim. Pronto, eu sou o explicador de investimentos. É a pessoa que tem dúvidas. E então eu ajudo diariamente essas pessoas, tanto nas suas jornadas, não é? E então, lá está, é o apoio que eu gostava de ter tido quando comecei. Pois é que realmente vem de alguém que passou não é, pela necessidade de querer ter conhecimento e investir e passaste por isso. Portanto, e eu concordo em absoluto. Eu acho que hoje em dia quem quiser aprender sobre investimentos tem uma vantagem incrível que não havia há uns anos atrás. É que há uns anos atrás, para aprender sobre investimentos, pronto, era apenas a via académica, digamos assim, não era? E isso pronto, tinha as suas coisas boas e coisas más. As coisas más é que, e muitas vezes existe uma desconexão entre a parte académica e o que é o mundo real, não é? Epá, e não é prático para uma pessoa que quer aprender a investir o seu portfólio, que não quer ser um investidor profissional, agora estar um ano ou dois a fazer, não é, tipo uma pós-graduação ou um mestrado. E hoje em dia realmente já não estamos nesse panorama, já existe muito mais conteúdo, agora tem existido muita malta como tu, que cria conteúdo no Instagram, que ajuda a simplificar, e isso é brutal, é mesmo bestial. Uma pessoa que tenha a motivação e que siga certas contas, que realmente consegue aprender muito. Sim, sim. O problema que há agora é que talvez haja demasiado e depois haja muito barulho e acho que o clube de investidores, ou pelo menos esta plataforma que tu criaste, tem esta valência que é, epá, tem um programa, não é? Tem um programa de alguém que pensou, que se sentou numa cadeira com tempo e que disse, pá, tu para seres um bom investidor tens que aprender isto, 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 tens que aprender isto, isto, isto. Está ali alguém que teve um trabalho de resumir e fazer um bom material em volta daquilo, e depois tem a comunidade, que a comunidade acho que é um ponto que estavas a explicar agora e fez-me e faz todo o sentido, que é a possibilidade de podermos trocar ideias, dúvidas, como é que tu farias isto, como é que farias aquilo, e pronto, e poder ter o Filipe Peres dentro do teu bolso direito ou esquerdo, tem o seu valor. E as pessoas percebem a necessidade disto? Como é que tem? Ou seja, o produto é bom e é interessante, mas as pessoas percebem a necessidade. Às vezes estou a perguntar, é um passo ainda atrás. As pessoas percebem? Eu já tive situações em que as pessoas pagaram por um acompanhamento personalizado, fizeram uma sessão e desistiram. E eu acho que ainda há pessoas que pensam que não conseguem, simplesmente. Há pessoas que acham que com uma sessão de 1 hora vão ficar a saber tudo. Eu já tive pessoas que me perguntam
ai, nessa hora que nós vamos falar, tu dizes-me onde me investir, isso não faz sentido, não é? Isto é que nós temos que aprender como qualquer outra área na vida, não é? Se nós queremos aprender a nadar, não vai ser numa hora. Claro. Se nós queremos aprender a jogar futebol, não vai ser numa hora. E então há, há pessoas que não sabem o poder, o poder do conteúdo que eu lhes estou a entregar. Sim. Não é a maioria, ok? São poucas, pelo menos as pessoas que passaram por mim, não foi esse o caso. Há pessoas que veem muito valor naquilo que eu estou a entregar. Há pessoas, já tive pessoas, inclusivamente, que vêm de outros cursos e dizem: Filipe, o teu curso está 1000 vezes melhor daquele onde eu vim. É impressionante o conteúdo que tu entregas aqui, a atenção, a dedicação, como estás. Porque uma coisa que eu faço questão de sempre passar às pessoas, eu não gostaria de criar um conteúdo, por exemplo, 20 vídeos, e a pessoa compra e eu dou os 20 vídeos e mais nada. E não há um acompanhamento, não é? Não há uma conversa, uma videochamada, por exemplo, para perceber as dificuldades da pessoa ou em que passo é que ela está na sua jornada. E eu faço questão de fazer isso com as pessoas, é de estar ao lado delas. Eu entrego conteúdo em vídeo, sim, mas ao mesmo tempo vamos fazer até este fim de semana uma videochamada em conjunto para então ouvir as dificuldades das várias pessoas e tentar ajudar, não só eu, mas outras pessoas que também já sabem andar por aqui, ajudá-las a encaminhar da melhor forma os seus investimentos. Portanto, faz parte de mim estar ao lado da pessoa e acompanhar sempre os processos de aprendizagem das pessoas. Tu estavas a dizer agora uma coisa que por acaso passou-se comigo muito recentemente, há uns dias atrás, uma pessoa que me é especial, que é muito inteligente, também essa pessoa crítica, mandou-me uma mensagem a dizer assim: epá, cada vez que tu falas, metes conteúdos no Instagram sobre investimentos, epá, eu perco automaticamente interesse. E eu perco o interesse porque pá, eu sei que até poderia ser interessante, mas como eu não tenho dinheiro, não vejo sequer interesse em. Não, ou seja, nem sequer tenho vontade de pensar ou ler mais sobre isso. E pronto, e eu deixei amadurecer um pouco aquilo, mas fez-me pensar um pouco no que está por trás, e são duas coisas que está por trás, mas fez-me pensar que está por trás o facto de que epá, nós em primeiro lugar, como é que eu vou explicar? Nós, em primeiro lugar, a analogia que eu dei a essa pessoa foi o seguinte: pá, comer comida saudável é importante para nós, faz-nos bem, ok? Portanto, eu posso ser uma pessoa que gosta de cozinhar e chego, compro, cozinho, faço aquela comida. Pá, posso ser uma pessoa que não gosta de cozinhar, falo com o meu, pronto, com o meu parceiro, ou então tenho uns pais que são ainda generosos e ainda me vêm trazer alguma comida à casa, ou se eu não consigo, pá, eventualmente tenho que comprar. Agora não posso viver só de McDonald's, não é? Tenho que ter uma comida, tenho que ter uma alimentação saudável. Eu não posso ignorar essa parte da minha vida. Portanto, ou eu faço ou arranjo quem faça por mim. E eu acho que o mundo dos investimentos acaba por ser exatamente assim, é que nós não podemos ignorar, ok? Tu tens que fazer tu. Se não fazes tu, tens que arranjar alguém que te faça por ti. Não podes deixar que isso se torne que tu não queiras sequer pensar sobre esse assunto, porque se tu não pensares sobre esse assunto, a tua vida não vai mudar daqui a 20 anos, não é? Porque se não plantas sementes hoje, não muda. A segunda coisa que está um pouco por trás disso também tem a ver um pouco com mentalidade, não é? E eu acho que tu deves lidar muito com isso, que é um pouco de mentalidade também vem do nosso país, dos nossos pais, das dificuldades, e nós às vezes somos um pouco levados a crer que
que pronto, é isto, não, é isto, não. Eu vivo para trabalhar das 9 às 6 e tentar poupar um bocadinho e não vale a pena fazer mais nada porque dá-te sede, não há mais nada que... E acho que é esta mentalidade que acho que nós todos trabalhamos um pouco também com as pessoas com quem lidamos e que é uma mentalidade que nós temos que pensar, se eu quero mais, eu tenho que começar por ter uma mentalidade de abundância, ou seja, começar a pensar de antemão o que é que eu posso fazer para ser melhor, o que é que eu posso fazer para semear hoje, para recolher amanhã. E os investimentos, acho que tem um pouco esta... É exatamente isto, não é? Porque nós falamos muito, sempre quando alguém está mesmo a começar, falamos muito do compounding, da regra do ouro, do compounding, mas é simples que é, se eu meter de forma consistente, não precisa de ser muito, mas certa quantidade de dinheiro a investir, pá, daqui a 20 anos vai ter um impacto muito grande e portanto, agora estavas a falar nisso e lembrei-me desta interação que eu tive com pronto, este fim de semana e acho que o Clube de Investidores vem um pouco também não é, a desalavar, como é que eu ia dizer, a ajudar as pessoas a dar este passo, não é? Mas eu calculo que tu lides muito também com este tipo de situações, não é? Com pessoas que nem sequer percebem ainda a fundo a necessidade de aprender sobre isto, não é? Sim, olha, em jeito de comentário àquilo que tu estavas a dizer, é igualmente muito interessante. Eu adoro estudar áreas da psicologia, principalmente entender comportamentos humanos. E isso que tu estás a dizer é tal e qual aquilo que existe. Não sei se é só em Portugal, mas um pouco por todo o mundo. Que é a pessoa, quando começa ou faz uma sessão, ou lê um livro, ou faz um curso, já quer resultados, não é? É aquele imediatismo, e isso está ligado, eu julgo à cultura, pronto, eu falo na questão portuguesa, mas da gratificação instantânea. Nós queremos tudo para hoje. O mundo desenvolve tão rápido, nós queremos já tudo hoje. E até o facto de nós estarmos constantemente a procurar formas de validação, seja a ter o telemóvel topo de gama, as roupas, comprar roupas todas as semanas, ou mostrar um carro para os outros verem. Portanto, tem que ser tudo o mais novo e o mais atual, não é? Tem que ser tudo imediato. Mas depois a pessoa paga a fatura mais tarde, não é? Porque todos nós vamos pagá-la, não há como fugir disso. No caso dos investimentos, é precisamente ao contrário. E aí é que está a mudança de paradigma, que é, nós passamos, entre aspas, por dificuldades agora, que é estudar, aprender, o investir, rastejar na lama, ok? Durante alguns anos, se calhar sem ver retorno, ou um retorno mesmo muito baixo, mas depois lá à frente é que nós vamos ter os retornos devidos, não é? E esse conceito é o que muitas pessoas não querem sequer começar a fazer, não é? Que é o de rastejar na lama agora durante estes primeiros 5 anos, digamos assim, de aprendizagem. E as pessoas não conseguem ver o objetivo final daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. E é muito engraçado que as pessoas, não todas, ok? Eu tenho no grupo, por acaso, pessoas que já estão a abraçar uma estrutura emocional na área dos investimentos muito interessante e estão bem encaminhadas, mas muitas pessoas é na questão do imediatismo, não é? Há umas semanas, como tu sabes, os mercados têm vindo a cair e então enviam uma mensagem: o que é que está a acontecer com esta empresa? E com esta? E com esta? Eu quero sair fora. E as pessoas não entendem. Olha, estudaste a empresa, analisaste a empresa, gostas, vês coisas boas para o futuro dessa empresa. Ok, então falamos em 2030.
Claro. Pronto. A pessoa não tem que se preocupar com mais nada, mas as pessoas querem, ai, tenho medo, vou vender. E não pode ser, é preciso ter paciência. Mas isto não é porque eu estou a dizer, ok? Eu acho que a melhor aprendizagem que a pessoa tem é estar dentro do mercado, é estar investida e começar a constituir uma carapaça, não é? Forte para aguentar estas oscilações que vão acontecendo. E como eu disse ontem, até partilhei num story, é nestes momentos de incerteza, de correções do mercado, de quedas, de sangue na rua, não é? Que se forjam os grandes investidores, não é? É Sim, isso. este conceito do imediatismo que tu partilhaste, eu concordo imenso. Nós vivemos numa altura em que queremos, todas as pessoas querem, e nós também, provavelmente também nos acontece noutras áreas, queremos ter logo os efeitos imediatos e realmente adorei a tua analogia, é realmente ao contrário. Pronto, temos que fazer o trabalho de base, esperar, ir semeando e, e eu gostei muito dessa analogia. Então explica-me uma coisa, que tipo de investidor é que o Filipe é? Hum, eu fui-me moldando à medida que fui aprendendo mais. Eu, no início, era uma pessoa, lá está, queria resultados imediatos e cometi erros de vender empresas 2 dias depois, uma semana depois. E então, eu hoje rio-me disso, mas na altura eu tinha menos dinheiro investido e então fez-me muito bem ter perdido aquele dinheiro. Ainda bem que foi pouco, porque se tivesse entrado logo com 50.000 euros, a pancada tinha sido maior, tinha-me doído mais. Mas isso deu-me uma estrutura muito boa para encarar os mercados nas suas fases seguintes, não é? Ou de subida ou de descida, porque há deslumbramento tanto na subida como na descida. Okay? Hoje em dia, eu olho para os investimentos, eu olho para os meus estudos, para as minhas análises, com amor. O que é que eu quero dizer com isto? Que é certo que nós estamos, nós queremos investir na Bolsa de Valores para ganhar dinheiro, para obter lucros e aumentar o nosso património. Mas uma pessoa que vai entrar na Bolsa e vai perseguir dinheiro, vai perder. Vai perder, porque essa pessoa só olha para os números. Ao passo que a forma como eu desenvolvi, eu gosto de olhar para o facto de eu estar a investir, mas que aquilo me vai criar uma melhor, lá à frente, não é? No longo prazo, uma melhor qualidade de vida. Eu vou ter mais tempo para dedicar aos projetos que eu gosto, ou passar tempo com a minha família, ou eventualmente num infortúnio que possa acontecer dentro da família ou pessoas próximas, poder suportar essas pessoas. Portanto, é isso que me dá alento para estar investido, é com base nesses sentimentos e não em perseguir dinheiro propriamente dito. Okay? E então, acho que uma pessoa está mais próxima se uma pessoa encarar a Bolsa de Valores com bons sentimentos, a pessoa não precisa de perseguir dinheiro, o dinheiro vai vir até ela naturalmente. E eu também falo disso dentro do Clube de Investidores, tenho um módulo sobre inteligência emocional, que eu acho que é uma estrutura que a pessoa deve criar dentro de si, mesmo antes de começar a investir. Claro. Ao mesmo tempo, a pessoa só vai construir essa estrutura, essa inteligência emocional, quando já está investida, quando comete erros e no fundo ganha cicatrizes que a vão ajudar a encarar também os mercados no futuro. Claro, pá, espetacular. E a parte da inteligência
emocional. Por acaso ainda há pouco tempo li um livro, agora não consigo lembrar do título, mas era um autor japonês que ele fala sobre inteligência emocional na gestão do dinheiro e epá, é brutalmente simples e brutalmente importante porque É o Happy Money. é, acho que é isso, exatamente, exatamente. Eu já li, adoro. Está ótimo, está ótimo. Pá, ele Do é todo, Ken Honda. ia dizer, ele é todo querido, todo, pá, aquela filosofia super, super zen e tal, pá, mas gostei muito dessa leitura. Olha, diz-me uma coisa, tu, pronto, dentro disto que tu explicaste, mas tu és um investidor mais ativo ou mais passivo, ou seja, investes mais através de ETFs ou ainda investes mais individualmente stock picking, a escolher ações, como é que abordas? Tenho de tudo um pouco. Tenho ETFs, aliás, foi o meu último investimento há 2 semanas, talvez. Tenho ETFs, tenho um portfólio de ações também, e de há uns meses para cá também comecei a investir em criptomoedas, que é outro jogo, é Sim. outro nível. Mas ao mesmo tempo, lá está, a mim não me preocupa as volatilidades, porque eu estou a pensar nos projetos, ou estou a pensar nas empresas e não estou preocupado com os preços. Eu gosto de pensar que eu estou exposto ao tempo e não ao preço das coisas, mas em termos de ativo e passivo, Sim. tenho um pouco dos dois. Como é, Gosto como de é, ter. como é que fazes a percentagem, só para ter uma ideia, alto nível, dentro do que metes ativamente em ações versus ETFs versus cripto? Olha, neste momento eu julgo que tenho cerca de 10% em ETFs. Talvez eu ainda não fiz essa atualização com base neste último reforço que eu fiz, mas deve andar talvez nos 10, 12% em ETFs. A minha maior percentagem é em ações individuais, e depois tenho à volta de 5% em cripto, mesmo pouco. Lá está, eu também estou a transitar, Claro. à medida que vou adquirindo mais conhecimento, estou a transitar de um conservadorismo para um estilo um pouco mais agressivo, ok? Claro. Mas isso, já agora, quando se diz agressivo, não significa propriamente que a pessoa esteja a correr mais risco, porque uma pessoa pode pensar, ai meu Deus, ele está a investir o dinheiro todo dele em Bitcoin, está doido. Não significa propriamente isso. Uma pessoa pode ganhar mais conhecimento e com isso ajuda a diluir o fator risco, não é? E acho que isso me tem ajudado à medida que eu vou aprendendo mais. Então eu consigo passar para produtos um pouco mais arriscados, mas são riscos calculados. Uhum. Fantástico. Olha, Filipe, nós há pouco falámos um pouco sobre os erros e tal, e eu gosto de sempre de perguntar se dá-nos um exemplo de um erro e alguma aprendizagem que tenhas tirado dessa situação. Olha, eu pensei sobre isso, e eu cheguei à conclusão que o meu maior erro foi a minha maior aprendizagem, que foi o facto de não ter paciência logo no início, quando eu comecei a investir. Eu comecei logo a investir em ações individuais, mas aquilo que acontecia é que eu queria ver logo aquilo a desenvolver, a subir, e passado uns dias aquilo, não acontecia nada, então eu vendia. E eu desfiz-me de empresas como Apple e Microsoft, Nvidia, empresas fantásticas, que eu comprei na ordem dos $100, Microsoft a $60, imagina, o preço que elas estão hoje. E, e essa foi a minha maior aprendizagem, foi o facto de eu ter vendido empresas fantásticas por não ter tido Para não fazer o trabalho. a estabilidade, a paciência para as aguentar para o longo prazo, não Sim. é? Que é isso que nós devemos fazer, que é segurar boas empresas, como se estivéssemos
nós temos parte do negócio, não é? Assim como eu tenho o projeto Investir com Cabeça, eu comecei em 2020, eu não, já não me lembro, acho que foi talvez abril de 2020, eu não ia desistir em maio de 2020, não é? Claro. Portanto, eu vou continuando e pensando sempre no longo prazo. Portanto, acho que esse foi a minha maior aprendizagem. Olha, também me identifico muito com isso, também me aconteceu idêntico. Eu acho que quando se está mesmo a começar, acho que é o mais comum é nós fazermos investimentos para que nem, não fazemos bem o trabalho de casa e depois ficamos com medo e saltamos. Eu vou-te dizer que um dos erros maiores que eu tive, por acaso nunca falei isso no podcast, mas um dos maiores erros que eu fiz, que por acaso acabou por resultar muito bem, mas foi, eu pensei assim, epá, eu vou investir esta quantidade grande de dinheiro num depósito a prazo. E na altura estavam a pagar, tipo, salvo erro, era 1,5, qualquer coisa assim. Epá, e porquê é que eu não meto este dinheiro todo na Apple, que isto, estou a ver aqui que ele tem andado a subir, eu espero um dia ou dois para ter esses 2%, saio e pronto, já fiz o meu investimento para o ano. Epá, vê lá, vê lá o meu pensamento. O que é que aconteceu? A senhora Apple nos próximos 5 dias não subiu, desceu um bocadinho. E eu fiquei assim, epá, poças, pá, que oh Daniel, isto vai contra tudo que andaste a aprender, andaste a estudar e agora vais deixar isto aqui quietinho, vais fazer a tua análise. E então deixei aquilo quieto. Quando eu digo deixei quieto, deixei mesmo ali durante uns meses quieto, porque estava com muito trabalho e quando volto lá vejo, epá, isto afinal ter estado quietinho até foi uma boa solução. Portanto, isto, olha, já foi há muitos anos atrás, pá, mas exatamente igual ao que tu contaste, exatamente igual. Acho que estar dentro de estarmos investidos já em produtos financeiros ajuda-nos a lidar com uma turbulência interior que de outra forma não teríamos essa estrutura. Eu costumo dizer que para as pessoas que querem mudar o seu corpo, querem treinar ou perder peso ou ganhar massa muscular, outra coisa qualquer, não dá para ler livros sobre como fazer flexões, ok? Nós temos que fazer as flexões e temos que fazer os agachamentos e correr maratonas e etc. Senão, a ler livros ou ver vídeos não faz nada. E Então nos já investimentos agora é exatamente a mesma coisa. é exatamente a mesma coisa. Já agora aproveito então para fazer o segue para umas questões um pouco mais pessoais, para conhecermos um pouco melhor o Filipe. Estavas a falar de livros, já agora aproveito para te perguntar alguns livros que favoritos ou que tenham te impactado um pouco nesta tua jornada. Claramente, o primeiro, e para mim é aquele que eu retirei mais ensinamentos em termos de mentalidade, foi o Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. É simplesmente fascinante. Eu, quando comecei o livro, eu era um homem, quando eu acabei o livro, eu era outro homem. Há um ensinamento que ele diz dentro do livro que eu me lembro dele até hoje, que foi quando ele começou a trabalhar para o pai rico dele. Acho que tinha uma loja de conveniência, já não me recordo bem. Mas ele disse: tu vais trabalhar para mim, mas eu não te vou pagar. Não te vou pagar nada. E o Robert ficou muito... o quê? Como assim? Eu vou trabalhar de borla? E ele disse: se eu te pagar, tu vais pensar como um empregado. E, e isso alterou completamente a forma como eu via as coisas. Outro livro que nós estávamos a falar ainda há pouco foi o Happy Money, em português, Dinheiro Feliz. Eu não sei se a tradução do livro para português está Sim, como sim, Dinheiro sim, sim. Feliz, do Ken Honda, o autor japonês, que traz também uma filosofia mais holística, de pensar no dinheiro como energia.
E foi isso que até me ajudou a pensar nos investimentos e a pensar no dinheiro com amor. Eu recomendo a todas as pessoas ler, porque quando nós pensamos em investimentos não pode ser só dinheiro, percentagens, dividendos, ROI, e DCF, e etc, etc. Não pode ser só isso. Nós temos que desenvolver também uma estrutura à volta do dinheiro. Nós devemos pensar no dinheiro como uma ferramenta, ok? E essa ferramenta é o que nos vai ajudar a ter uma vida plena, uma vida feliz, uma vida próxima da nossa família, que nos realize. E este livro então traz assim uma perspectiva mais holística acerca do dinheiro, não propriamente pensar no dinheiro apenas como uma forma de lucrar e obter valorizações absurdas e uma pessoa depois comprar bens materiais, mas voltar para olharmos para o nosso interior, como é que o dinheiro nos faz sentir, para que é que nós podemos usá-lo de uma forma que nos sintamos felizes e realizados, próximos da nossa família. E acho que são dois livros, tanto o Pai Rico, Pai Pobre, um pouco mais, o Pai Rico, Pai Pobre, um pouco mais de mentalidade. O Happy Money, um ponto de vista mais de entendimento do dinheiro como energia e não somente dinheiro por dinheiro. Acho que são dois livros, para mim, okay, muito, muito interessantes. Olha, são dois livros muito bons, ainda há pouco tinha mencionado o Money, Happy Money, e realmente eu gostei muito desse livro. Aquilo que eu me lembro do livro é que ele fala muito sobre o dinheiro enquanto flow, não é? Portanto, tudo na vida é um pouco um flow e ele retrata isso muito bem e depois ajuda muito a perceber diferentes tipos de pessoas na relação que têm com o dinheiro, e eu acho que isso é muito interessante porque mete muito a pensar, ok, eu tenho um pouco deste tipo, isto significa que tenho que ver isto, e eu gostei muito do conceito dele de flow de money, da relação com o dinheiro e de como isso impacta tudo o resto. E agora aqui um pouco mais em termos, digamos aqui, é meter-me um pouco contigo ao Filipe. O Filipe acontece que tem uma mulher que está muito dentro do ramo da energia, portanto eu acho que acho que foste buscar um pouco a ela digamos, esta vertente que eu acho brutal. Mas aproveito para contar aqui um pouco uma história engraçada, porque eu há um ano atrás estive mega doente e a Andreia, que é a mulher do Filipe, ofereceu-me uma sessão de Kundalini. Ofereceu à minha mulher, porque ela conhece a minha mulher, e depois fizemos uma sessão de Kundalini. Estava eu muito longe sequer de conhecer o Filipe, não fazia ideia sequer quem tu eras, mas tive uma sessão com ela online e foi muito bom, foi muito bom. E depois eu já te seguia, mas nunca tinha metido os dois juntos. E depois de repente, passado, sei lá, de um mês ou dois, tu meteste umas fotos vossas na China, ou quando ela tinha ido à China, porque já aquilo eram umas fotos antigas, e eu fico assim a olhar, espera aí, foi assim uma associação muito gira. Mas pronto, isto que eu estou aqui a dizer é um pouco uma brincadeira, mas para dizer que já tive também o prazer de conhecer o trabalho da tua mulher. Eu acho que está brutal. Vocês têm uma sinergia muito interessante entre energia e dinheiro, e estávamos a falar do livro e isto lembrou-me muito esta relação, porque eu acho que é super importante. Avançando. Algum conselho para quem, este é mais a nível de carreira, mas algum conselho para quem esteja a começar a entrar no mundo profissional, seja no mundo das finanças, ou seja até no mundo da ciência do desporto, alguma recomendação que tenhas a dar a pessoas? Eu acho que nós temos de distinguir aqui quem prefere enverdar
por um percurso académico, tirar licenciaturas, mestrados, doutoramentos, e quem quer ser empreendedor, porque isto são duas coisas completamente diferentes. Mas, em todo o caso, seja qualquer área da vida, nós temos que sempre dedicar uma parte do nosso ser para vingarmos. E, portanto, há um trabalho que nós temos que dedicar. Se nós queremos crescer na carreira, ou se queremos ganhar mais, ou se queremos mudar de carreira, aprender coisas novas, empreender no negócio, nós temos que baixar a cabeça e trabalhar. Aprender, falhar, tentar outra vez. Portanto, há toda uma persistência que, seja em que área nós estejamos, nós temos que sempre o fazer. Ao mesmo tempo, devemos acompanhar isso com humanidade, com coração, que é nós somos, por acaso esta expressão resulta de um vídeo que eu até vi há pouco tempo do grande pugilista Muhammad Ali, e então ele dizia que foi num discurso até acerca do apartheid, já há muitos anos, e ele dizia que um homem é o seu coração, independentemente do seu estatuto social, se é rico ou pobre, da sua religião, a tendência política ou sexual. Um homem ou uma mulher é visto pelas suas ações, pelas suas palavras, e acho que isso nos deve acompanhar a nossa vida toda, e estejamos em que profissão estivermos, devemos sempre tratar o outro com respeito, com humildade, com simplicidade, com compaixão. Lá está, independente do título que nós podemos ter, independentemente do dinheiro que nós podemos ter ou dos bens materiais que podemos ter, esse lado mais emocional nós devemos sempre acompanhar. Sim, pá, espetacular. Um homem é o seu coração, como tu disseste. Pá, há certos convidados que eu às vezes desejava que eu tivesse começado com estas perguntas no início, porque são tão, no teu caso, foi uma resposta tão rica que eu recomendo mesmo às pessoas voltarem atrás e voltarem a ouvir, porque tem muitas camadas o que tu disseste e gostei muito. Só queria fazer a última pergunta, é uma pergunta que eu costumo sempre fazer e que é um pouco out of the box, mas tem um pouco a ver com, se calhar um pouco mais esotérico, mas nós somos seres de luz, estamos numa constante evolução, portanto eu gostava de perguntar-te o que é que tu fazes para ser uma melhor pessoa, seja a nível espiritual, ou físico, ou mental. É exatamente isto que eu acabei de dizer. É pelo exemplo. É eu pensar que tipo de pessoa é que eu quero ser para as pessoas próximas de mim, para a minha família, para a minha filha, para a minha mulher. Essa questão de sermos seres de luz é um bocadinho sugestiva. Há muitos tipos de luz, não? Há luzes LED, há luzes que são mais psicadélicas, há luzes de mesinha de cabeceira, que são assim mais apagadinhas. Há muita luz. Mas aquilo que nós nunca nos devemos esquecer é de quem é que nós somos, porque tanto podem existir que são pessoas muito espirituais, mas que tratam mal as outras pessoas na rua, não é? Em pequenos pormenores, sei lá, estão a conduzir e não dão passagem na passadeira, por exemplo, ou não sei, ou a dizer bom dia, ou a segurar uma porta porque está outra pessoa a entrar. São pequenos atos. Para mim isso é que é a verdadeira espiritualidade, está nos pequenos atos que estão escondidos, não é? É no tratamento das pessoas no dia a dia. Independente da pessoa se achar que tem muita luz ou pouca. Em todo caso, eu acho que somos seres de luz. Aliás,
tu tens uma filhota, eu tenho uma filhota, e elas são cheias de luz, porque elas ainda não foram influenciadas pelas normas da sociedade. Mas elas eventualmente, a dada altura no seu crescimento, elas vão perder um pouco dessa luz. E nós temos que as ajudar a saber lidar com a sociedade, para que elas não percam essa luz e se percam para esse mundo, digamos assim. Portanto, lá está. O que é que eu faço para ser a melhor pessoa? São esses pequenos atos. Se eu já tivesse desaparecido, como é que as pessoas que ainda cá estavam gostavam que eu fosse recordado, não é? Então, se eu fui uma pessoa que tratei bem os outros, que foi respeitosa, que era humilde, que era simples, ou se pelo contrário, era uma pessoa que tratava mal os outros, insultava, passava a minha raiva, não é? Como é que eu quero ser lembrado? E então eu faço questão sempre, no meu dia-a-dia, de fazer coisas que deixem as pessoas próximas de mim orgulhosas e felizes por aquilo que eu passo, pelas palavras que eu digo e pelas ações que eu tenho. Claro, e é um trabalho diário, é um trabalho contínuo e é incremental. E Filipe, muito obrigado, em primeiro lugar, pela tua generosidade com o teu tempo. Muito obrigado por estas pérolas que foste partilhando ao longo do episódio. Desejo-te o melhor sucesso e só te queria perguntar, para as pessoas que queiram saber mais sobre o Filipe, como é que elas te podem encontrar? Olha, eu tenho página no Instagram, a handle é Investir com Cabeça. Não, desculpa, eu não aceito cedilhas, portanto é Investir com Cabeca. E no YouTube, com o mesmo nome, Investir com Cabeça, as pessoas podem seguir. Não, se quiserem podem deixar uma mensagem, se tiver tempo eu disponibilizo-me sempre para ajudar. Mas essencialmente é isso. Agora podem ver o podcast do Daniel, podem ouvir, já me ficam a conhecer mais um bocadinho, mas é basicamente nessas duas redes sociais é onde eu estou mais presente. Muito obrigado, Filipe, e obrigado. Para o resto da malta, até ao próximo episódio. Obrigado, tchau. Obrigado por me teres ouvido. Se gostaste do episódio de hoje, subscreve, deixa a tua review e partilha-o para que este podcast possa chegar a cada vez mais pessoas. E claro, acompanha-me no Instagram, @dani.pimentel, e envia-me uma mensagem a contar o que achaste. Para saberes mais sobre mim e encontrares informação adicional de cada episódio, visita o meu website www.danielpimentel.pt. Atenção! Todas as opiniões expressas por mim e pelos meus convidados são apenas por efeitos educacionais, não são recomendações de investimento e não reconhecem as tuas condições financeiras específicas.